Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá, pelas suas misericórdias e a sua graça que se renovaram sobre a nossa vida por mais um dia. Que neste domingo abençoado, que foi nos dado de presente, que Ele possa comunicar verdades poderosas ao seu coração, verdades que te transformem, verdades que te moldem segundo a vontade dEle. Que também nesse dia você possa receber orientação, auxílio, que o Espírito Santo de Deus possa ser seu guia durante todo esse dia. Você possa ter um dia abençoado na presença de Jesus e com a paz dele reinando na sua vida. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por estarmos aqui reunidos nesta manhã abençoada para estudarmos a palavra dele, a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra que nos molda, que nos transforma, que nos faz ser parecidos com Cristo. Essa palavra que muitas vezes nos desafia à mudança, essa palavra que muitas vezes nos confronta diante do pecado, essa palavra que nos incentiva a viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. E hoje nós estamos aqui de manhã para estudarmos essa palavra, para termos contato com ela, para ouvirmos a própria voz de Deus falando aos nossos corações. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua vida. Eu te convido nesse momento, você que está em casa, chame sua família para perto, chame seus filhos, chame seu esposo, sua esposa, para juntos nós meditarmos a palavra de Deus, nós orarmos juntos como igreja. A escola dominical ainda, infelizmente, não pode ser presencial, devido à pandemia, porém nós sabemos que podemos estudar a palavra, estarmos unidos mesmo à distância. Isso não, lógico, não impede daqueles que podem, no culto, por exemplo, presencial, estarem presentes. Mas na escola dominical, como ainda não é possível, o Espírito Santo é aquele que nos une e nos faz igreja e fala aos nossos corações da mesma forma, mesmo estando cada um na sua casa. Você possa ter um tempo abençoado agora. Vamos aproveitar esse momento para orar. Eu convido você aí, você que está com sua família, deem as mãos nesse momento, agradeçam a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida de vocês, através de vocês também. Agradeça pelas provisões, livramentos, pelas misericórdias dele que se renovam todos os dias sobre a sua vida. Agradeça pelo lar que vocês têm, pelo alimento de cada dia. Agradeçam pela salvação que nós temos através de Jesus Cristo. E você que porventura está em qualquer outro lugar sozinho, se concentre agora, pare um pouco o que você está fazendo, se concentre em Deus, faça uma oração, mas uma oração de gratidão, de louvor a Ele. Vamos orar, meus queridos? Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua grandeza, pela tua majestade. Obrigado que o Senhor governa, Pai, não somente a nossa vida, mas todo o universo. Nada do que acontece sai do controle do Senhor, Pai. Nós te louvamos por isso. Isso nos dá segurança de saber que um Deus tão grande, tão poderoso, o único Deus, tem olhado para com cada um de nós, com misericórdia, com graça, tem nos abençoado sobremaneira, de uma forma que a gente não merecia. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, como igreja do Senhor, para te agradecer, Pai. Agradecer por essa semana que se passou, semana que nós podemos considerar vitoriosa, porque nós estamos vivos, nós estamos aqui hoje, reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. Então nós queremos te louvar por isso. Obrigado, Senhor, poupou nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, força, ânimo para continuar na caminhada da vida, Pai. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque são através dele que nós temos a expressão do teu amor por nós, Pai. Obrigado também, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado pela proteção que vem do Senhor, os livramentos de morte, os livramentos de acidente, os livramentos que nos impediram de pegarmos doenças, Pai. Recaíram sobre nós durante essa semana, nós te louvamos por isso. E agora também agradecemos por esse tempo de escola dominical, preparado pelo Senhor, desde a eternidade, para comunicar verdades que vêm do Senhor para o nosso coração. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Pai. Queremos pedir também nesse momento, encarecidamente, o Senhor fale, comunique aquilo que o Senhor tem para cada um, nesse momento de escola dominical. Abra o entendimento, quebre o coração, que porventura esse seja um coração de pedra, um coração duro. Quebrante os nossos corações esta manhã, para que aquilo que a gente ouça, a gente possa gravar na mente, no coração, e a gente possa praticar, Pai.
Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Que seja um tempo abençoado agora, esse tempo de escola dominical. Então eu te convido a ir para a palavra de Deus, né? Para a gente ler o versículo, o qual a gente tem meditado algumas semanas, e ainda vamos algumas semanas à frente, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. E aqui diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como nós estamos estudando algumas semanas já, né, desde a introdução que nós demos, né, sobre esse capítulo de Gálatas, até a semana passada, né, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito, ou seja, o fruto que é gerado na vida daquela pessoa que é regenerada por Cristo, daquela pessoa que foi convertida a Cristo, que agora vive uma nova vida em Cristo. E nós sabemos que esse fruto ele é gerado através da ação do Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas. Sabemos que esse fruto ele só é gerado e só é desenvolvido na vida daqueles que são guiados e orientados pelo Espírito Santo. Porque nós sabemos que existe a luta da carne contra o Espírito. Sabemos que existem as obras da carne, mas também existe o fruto do Espírito. Ou seja, aquele que se deixa guiar pelo Espírito, esse sim terá o seu fruto desenvolvido. Esse fruto abençoará a sua vida, assim como de todos aqueles que estiverem ao seu redor. Sabemos que o fruto é um só, porém dividido em várias partes ou em várias virtudes. E como nós sempre estamos recordando isso todas as semanas, para que isso fique gravado, esse fruto ele é dividido em partes, por quê? Porque todas as partes precisam ser exercidas e desenvolvidas na nossa vida. Algumas por atitudes nossas, né? Também disposição do nosso coração também, lógico, o Espírito Santo em todas, é Ele que nos capacita a viver, mas em algumas é totalmente o próprio Deus que desenvolve isso em nós. Então, que nós hoje possamos meditar em mais uma dessas virtudes e que essa virtude possa encher o seu coração, te transformar e te fazer viver segundo a vontade de Deus e uma vida guiada totalmente pelo Espírito Santo dele. Então nós já estudamos sobre o amor, a primeira virtude, a qual a gente já viu que ela é a base de todas as outras. Nós também já falamos da alegria, né? Que o cristão precisa ser um cristão alegre, que a alegria de Cristo, a alegria pela salvação, isso possa inundar nosso coração e isso possa nos dar fôlego para continuar na caminhada. Nós falamos também de paz, de ter paz consigo mesmo, paz com o próximo e principalmente paz no relacionamento com Deus. E hoje, meus irmãos, nós estudaremos mais uma dessas virtudes. Hoje nós iremos falar sobre a longanimidade. O que seria essa longanimidade? Se a gente pegar a raiz dela, dessa palavra, na língua original nós teríamos que é basicamente a paciência. Essa longanimidade, né? O nome às vezes é meio complicado de se falar, né? Pessoas que nem conseguem falar, tem a ver com paciência, mas não é qualquer paciência, é isso que nós vamos estudar hoje. Essa longanimidade, ela tem a ideia de uma paciência que nos ajuda a suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. É aquela paciência que nos ajuda a enfrentar desafios. Longânimo é ter um longo ânimo, ou seja, um ânimo longo. Você consegue continuar animado, com forças, mesmo em meio a tantas adversidades ao redor. Olha que maravilha esse fruto, meu irmão. Que ele possa ser desenvolvido no nosso coração. Nós vemos aqui que é a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outra pessoa. Ou seja, esse longânimo, né? Essa longanimidade é aquela virtude que nos ajuda a enfrentarmos desafios e adversidades terríveis em prol de outra pessoa também. Olha que paciência é essa? Essa paciência é aquela que vem do próprio Deus. É a paciência característica da pessoa que é regenerada. Essa paciência que nos preserva das típicas explosões de ira, né, que são tão comuns por causa da obra da carne, que é aquela batalha que existe entre nós, dentro de nós.
aquela batalha entre carne e espírito, ou seja, a carne quer nos levar à ira, mas a longanimidade, essa virtude que faz parte do fruto do Espírito, ela nos dá paciência para não explodirmos em ira. É a paciência como fruto do Espírito Santo, que é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas em nossa vida. E essa certeza não nos deixa cair em desespero. Essa é a longanimidade, meu irmão. E isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida, não sozinhos, mas o próprio Espírito Santo. Ele nos ajuda a desenvolver essa virtude na nossa vida. Então, nós vemos que, primeiramente, Deus, Ele é longânimo. Então, a primeira lição que nós vemos aqui, meus irmãos, a longanimidade é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, o que é um atributo comunicável? É uma virtude de Deus, uma qualidade de Deus, o qual Ele também permite que nós também tenhamos. Existem os atributos comunicáveis de Deus e os incomunicáveis. O que seria, por exemplo, um incomunicável? Um atributo que só Deus tem. Seria, por exemplo, a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda, né? A santidade, Deus ele não peca. Deus ele é santo. São atributos que somente Deus, onipresença, onipotência, onisciência, são coisas que somente Deus, qualidades somente de Deus. Mas existem aquelas que são comunicáveis, ou seja, atributos que Deus tem e aqueles que são regenerados pelo sangue de Jesus também podem possuir. Então a longanimidade é um desses atributos que todos nós podemos desenvolver na nossa vida, meus irmãos. Vivemos em um tempo tão difícil, né, onde a paciência parece que se esvai da nossa vida, né? A gente tem vivido em um tempo, e muito devido à pandemia, essa questão de isolamento social, de distanciamento, que parece que a gente não consegue mais ter paciência com ninguém e diante de nenhuma situação. Mas nós sabemos que esse atributo que vem de Deus também pode fazer parte da sua vida. E nós vemos que a palavra nos diz vários textos que mostram esse atributo sendo parte das qualidades de Deus. Êxodo 34:6 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui nós vemos Moisés dando essa característica de Deus, essa qualidade, esse atributo de Deus. Deus, ele é compassivo. Como nós lemos no início, né, nós falamos, é a paciência que suporta as ofensas de outras pessoas. Deus, ele é longânimo, sabe por quê? Porque nós o ofendemos com o nosso pecado. Nosso pecado foi a maior ofensa à santidade de Deus, ao próprio Deus. Mas ele é longânimo, ou seja, ele tem paciência para suportar essas ofensas. Ele suportou essas ofensas e suporta a cada dia, porque pecamos todos os dias. Então essa longanimidade de Deus é porque ele suporta, ele tem paciência conosco, porque senão a ira dele já teria nos consumido, meus irmãos. E nós merecíamos isso. Mas a paciência dele, a longanimidade de Deus é tão grande para conosco que ao invés de nos consumir com a sua ira, ele consumiu o seu próprio filho com essa ira, no nosso lugar. Foi Jesus Cristo, meu irmão. Isso demonstra a longanimidade de Deus para com cada um de nós. Nós vemos que Davi também, no Salmo 86:15, diz: mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Meus irmãos, nós seguimos um Deus que ele é paciente, um Deus que suporta as adversidades da nossa vida com paciência, com amor, com misericórdia, com graça. Ele nos ama, meus irmãos, e essa longanimidade de Deus nos alcança. Por isso nós não somos consumidos. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa longanimidade de Deus, meus irmãos, que nos permite caminhar, viver, mesmo em meio a tantas dificuldades, porque ele é longânimo, porque ele tem paciência para conosco, porque ele tem misericórdia para com cada um de nós. Lá em 2 Pedro também ainda, no capítulo 3 ainda, só que agora no versículo 15,
E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha só, e tende por salvação a longanimidade do Senhor. Meus irmãos, nós só podemos ser salvos por Deus, porque Ele é longânimo. Porque ao invés de nos punir, Ele nos perdoa. Ao invés de desistir da humanidade, Ele continua investindo. Ele investiu um alto preço para nos comprar, meus irmãos, para nos livrar do pecado, que foi o próprio Jesus Cristo, o seu bem mais precioso, o seu único filho, que foi dado a favor de nós, em troca de cada um de nós, meus irmãos. Pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam nada disso, pessoas que não mereciam esse amor, essa misericórdia, mas somos alvos desse amor, dessa misericórdia, porque Deus, Ele é longânimo, meus irmãos. Só que quando a gente olha para essa longanimidade de Deus, às vezes aí talvez você pense, pastor, mas esse atributo parece que é um atributo incomunicável, porque como que a gente pode ter essa longanimidade, ou seja, essa paciência de suportar muitas vezes as ofensas de outras pessoas, ou se não as adversidades da vida? Como que a gente consegue aguentar isso? Como Deus suportou, como Deus suporta até hoje a ofensa da humanidade? Mas, meu irmão, tenha certeza que, como é um fruto do Espírito, é uma virtude do fruto, você pode ter certeza que eu e você, nós podemos desenvolver essa paciência na nossa vida. Talvez hoje você fale, pastor, eu estou sem paciência até para assistir esse vídeo, estou sem paciência para suportar os meus parentes aqui de casa, sem paciência para ouvir qualquer outra coisa. E realmente, é isso que nós precisamos buscar, meus irmãos, essa longanimidade, essa paciência para suportar o outro, para suportar as dificuldades da vida. E como Deus, Ele é longânimo, Ele permite que nós também tenhamos essa paciência. E isso que nós vamos conversar hoje, nós estamos conversando. Segunda lição, nós precisamos exercitar essa paciência todos os dias. Essa paciência, meu irmão, não é algo que você exercitará somente hoje. É algo constante. Enquanto estivermos na terra, nós nos relacionaremos com outras pessoas e também enfrentaremos adversidades. Então, aí está essa virtude que deve ser exercida e desenvolvida todos os dias, porque todos os dias nós conversaremos com pessoas, nos relacionaremos com pessoas e teremos dificuldades e adversidades diante de nós. Então, por ser uma virtude que precisa ser exercitada todos os dias, a paciência, a primeira coisa que nós devemos ter, meus irmãos, é paciência de um para com o outro. Nós vemos que o mundo anda sem paciência, as pessoas não se suportam mais. Aquele que tem uma ideia diferente, aquele que pensa diferente, já é alvo da nossa ira. A gente já descarrega talvez tudo que a gente tem dentro de nós de raiva nessa pessoa, porque talvez ele não concorda com o que você tem falado, ou não age da forma que você queria que ele agisse. Nós vivemos em uma época onde acho que a paciência tem sido menos praticada do que em qualquer época da humanidade. Nós vemos que muitas vezes aqueles que estão perto de nós são alvo da nossa ira. Só que nós vemos, meus irmãos, que não é fácil ter paciência para com o próximo. Não é fácil, mas é algo que deve ser exercido e exercitado na nossa vida. Não é fácil, mas é possível. É possível graças ao agir do próprio Espírito Santo. O mesmo fruto do Espírito, esse fruto que vem do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que nos ajuda a desenvolver na nossa vida esse fruto e essas virtudes. E Ele que nos ajudará. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Meus irmãos, que a nossa ira para com o próximo seja tardia. Ireis e não pequeis, né? A própria palavra de Deus diz isso. Mas que essa ira seja contida pela paciência, meus irmãos. Tenha paciência com o seu próximo. Tenha paciência com aquele que talvez não age igual você age. Aquele que não pensa igual você pensa. Aquele que não fala as mesmas coisas que você fala. Aquele que não é igual a você. Tenha paciência, meu irmão. Seja tardio para se irar. E aqui diz antes, né? Tardio, seja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala muito,
A gente não deixa, a gente não ouve o outro, a gente não desenvolve essa paciência, porque às vezes a gente não compreende o que o outro está vivendo, está passando. A gente quer pensar somente em nós mesmos. A gente fala. Então a palavra diz, seja tardio para falar. Comece a ouvir um pouco mais os outros. Fale menos. E quando falar, fale coisas que edifiquem as pessoas. Às vezes a gente fala muito, mas nada que edifica. Ao contrário, às vezes desanima as pessoas, deixa as pessoas desesperadas, desanimadas, desesperançosas. Use sua boca quando você usar para falar coisas que edifiquem pessoas, que levem pessoas a conhecer Jesus, que levem pessoas para mais perto de Deus, para abençoar a vida de pessoas. E seja tardio para se irar, meu irmão, independente do que as pessoas façam para você. Tenha em mente, desenvolva esse fruto, peça ajuda do Espírito Santo, que habita em você, habita em mim e em você, meu irmão. Ele vai nos ajudar a suportar outras pessoas. E é o que o texto de Efésios 4, 1, 2 fala. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus irmãos, nós como cristãos, nós precisamos viver essa longanimidade, nós precisamos suportar uns aos outros. Sabemos que cada um é diferente, sabemos que tem irmãos, talvez, que são diferentes de nós, mas nós estamos aqui, meus irmãos, para desenvolver esse fruto, essa virtude, que você possa exercer paciência com o seu irmão. E aonde nós exercemos, então, essa paciência, essa longanimidade? Eu vejo que, primeiramente, começa dentro da nossa própria casa. Estamos num tempo difícil, como eu disse, para praticar essa paciência, mas, na verdade, nós praticamos a paciência diante dos momentos que a gente não teria paciência. Ou seja, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ter paciência, Ele vai nos dar oportunidades para exercitarmos essa paciência. E eu vejo que agora na pandemia, esse tempo que as famílias estão um pouco mais dentro de casa, isso precisa ser exercitado, meu irmão. É agora que é o momento. Agora é o momento de você ter paciência com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. Agora é o momento de você exercitar isso. Agora é o momento onde talvez os maridos estão mais em casa. E quando eu sempre falo, enquanto mais próximos, mais os defeitos são colocados em evidência na vida do outro, né? Mais a gente enxerga os defeitos do outro. Enquanto mais próximos de outra pessoa, mais a gente enxerga isso. Mas por isso mesmo, esse é o momento da gente exercitar essa paciência. Tenha paciência, tenha longanimidade, tenha um ânimo longo, suporte as ofensas do outro, suporte a forma que o outro é. Dentro da sua casa, comece com os seus cônjuges, comece também com os seus filhos. Nós sabemos que os filhos estão em casa agora, né? Por causa da pandemia, não estão na escola, aquele período do dia que eles ficariam na escola, estão em casa. Tenha paciência. Aproveite para você demonstrar amor, para você se achegar mais, você conhecer o seu filho. Aproveite para fazer lição com ele. É difícil, eu sei que, às vezes para mim mesmo, né? Nossa vida é bem corrida. Às vezes é difícil lá em casa eu parar para ajudar a Sara, ou a Vanessa, né, com a demanda do Lucas, com a demanda da casa, de cozinhar, de limpar. Mas é um tempo que a gente tem que ter paciência, sentar, e dessa forma nós estamos amando, demonstrando paciência, desenvolvendo esse fruto dentro da nossa casa. Nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos amando os nossos familiares. Busque isso, peça paciência a Deus, Ele vai te dar. A oportunidade já está diante de nós. Agora nós só precisamos de força para exercer essa virtude, que faz parte do fruto do Espírito. Depois eu vejo que nós precisamos também exercer, e um lugar que nós podemos e temos que exercer é na igreja. Meus irmãos, a igreja é um lugar, é um corpo, onde existem vários membros, ou seja, pessoas diferentes. Nós precisamos desenvolver essa paciência nesse meio, com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm dons diferentes. É neste lugar, nesse ambiente que nós precisamos, meus irmãos, demonstrar essa paciência, essa longanimidade. Também no trabalho, às vezes você que continua trabalhando presencial, tenha paciência com aquela pessoa que talvez não te agrade, aquela pessoa que talvez te provoque. Suporte isso, meu irmão. Mas como eu sempre digo, talvez se você acha que é algo difícil, mas peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele está em você e Ele vai te ajudar, te orientar a passar por tudo isso, a enfrentar esses momentos adversos e suportar cada um deles. Eu vejo também, meus irmãos, que essa virtude,
É uma paciência, né, de um para com os outros, mas também uma paciência que nos ajuda a enfrentar as tribulações e esperar as promessas e propósitos de Deus se cumprirem em nós. Lá no Salmo 27, 13 e 14 diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, as dificuldades são inúmeras e sempre estão diante de nós, mas tenha bom ânimo, espere no Senhor. Ele não está alheio ao nosso sofrimento, Ele não está alheio ou Ele está distante de nossas tribulações, Ele está conosco. E Ele sempre cumprirá os seus planos na nossa vida. Cada um de nós temos um propósito, meus irmãos. Nós não estamos na terra por acaso. Deus nos enviou aqui com um propósito. E tenha certeza, independente das dificuldades que você passe, independente das adversidades, tribulações, tempestades, os planos e propósitos de Deus se cumprirão na sua vida, meu irmão. Tenha certeza disso. E é essa esperança que nos dá a paciência, essa longanimidade que nós precisamos de esperar em Deus. João 16,33 diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos ter essa longanimidade, meus irmãos, nós podemos ter essa paz e essa paciência para suportar as tribulações e aflições, porque Jesus suportou tudo isso por nós. Jesus foi longânimo, ele enfrentou adversidades terríveis aqui na terra, e a maior delas, a própria morte, para que hoje nós também pudéssemos desenvolver essa virtude na nossa vida. Você e eu podemos ter paciência, podemos ter longanimidade, suportar os outros, suportar as adversidades e esperar no Senhor, porque Jesus fez isso por nós e Ele nos possibilita isso. E por causa dele nós temos o Espírito Santo, que é aquele que está conosco, nos auxiliando e nos ajudando nessa batalha. Tiago 5, no versículo 7 e 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu irmão, espere no Senhor, tenha paciência, porque Jesus está voltando, e todo esse sofrimento, e todas essas angústias, todas essas decepções, ofensas, elas se cessarão, meu irmão. Espere, tenha paciência, porque Jesus está voltando. Como o mesmo texto diz aqui de Tiago, né? As pessoas que plantam esperam com paciência a chuva, para que aquela semente brote e dê seus frutos. Por que não? Podemos esperar pelo Senhor na nossa vida também. Espere, Deus está agindo. Deus está na sua vida, Deus está agindo ao seu favor, está agindo também através de você. Tenha paciência. Exercite essa paciência diante das pessoas e diante das situações que estão diante de você. Coloque isso como algo para você desenvolver. Comece isso agora, comece isso hoje. Tenha paciência dentro da sua casa, com os irmãos da igreja, no seu trabalho, e espere no Senhor, porque tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de nós, Ele cumprirá. A maior promessa já foi cumprida, foi Jesus morrer naquela cruz e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Agora nós temos a promessa da sua volta e ela está próxima. Creia, espere, tenha paciência, que seu coração seja tomado por essa longanimidade que vem de Deus para a nossa vida. Que essa virtude possa ser desenvolvida a cada dia na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te ajude em todos os momentos difíceis, que Ele te transforme, que Ele te molde através dessa palavra. Que você possa ter essa paciência de andar e caminhar com Jesus Cristo, mesmo em meio a tantas tempestades e tribulações. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo para que Ele nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz, Pai. A Bíblia que interpreta a própria Bíblia, Pai, isso nos mostra quão grande o Senhor é e quanto amor o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Obrigado porque a própria palavra do Senhor nos enche, nos molda, nos transforma de acordo com a Tua vontade.
E hoje, Pai, nós aprendemos sobre longanimidade, sobre ter paciência, Pai, nas adversidades. Nos ajude, estamos vivendo um momento desse, nós precisamos exercitar essa paciência, Pai. Ajude cada um dos meus irmãos a ter essa longanimidade, esse ânimo longo, Pai, essa paciência que vem do Senhor. Nos ajude também a exercer essa paciência com o nosso próximo. E o nosso próximo começa dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, os nossos irmãos, com os nossos pais. Nos ajude, Pai, a ter esse ânimo longo que vem do Senhor, para que a gente possa demonstrar amor e não ira para com essas pessoas. Que através dessa longanimidade as pessoas possam se sentir amadas por nós, todos aqueles que estão ao nosso redor. Seja assim também com os irmãos da igreja, Pai. Que seja assim no nosso trabalho, que seja assim na nossa vizinhança, com os nossos vizinhos. Que essa virtude que faz parte do fruto seja desenvolvida e gerado no coração de cada um de nós. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Sabemos que em tudo o Senhor está conosco. O Senhor nos coloca desafios, mas o Senhor mesmo nos ajuda a superar esses desafios. Então nós cremos e confiamos a nossa vida nas tuas mãos. O Senhor continue abençoando cada um dos meus irmãos nesse dia, que eles possam ter um domingo na paz do Senhor, um domingo abençoado, e um domingo no qual eles possam ver a tua presença ao lado, sentir a tua presença ao lado deles a todo instante, Pai. Nos traga logo mais também à noite, Pai, para ouvirmos a tua palavra mais uma vez, presencialmente aqueles que podem, virtualmente aqueles que não podem estar presencialmente, mas que em tudo, Pai, o seu povo possa te adorar e possa ouvir a tua palavra mais uma vez. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te ajude a viver de forma que agrade a Deus, que nossa vida possa ser uma vida de adoração constante ao nosso Senhor. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado com a sua família ou com os amigos, uma tarde na paz de Jesus. Nos vemos logo mais à noite, para mais uma vez cultuarmos, adorarmos o nome do nosso Deus, o único que é digno de todo louvor e de toda adoração, e ouvirmos mais uma vez a voz dele falando aos nossos ouvidos e à nossa vida. Deus te abençoe, fiquem com Deus e um grande abraço.